poesia tem algumas coisas mais complicadas porque a poesia, ela carrega muitas figuras de linguagem. E é o momento que a gente mais perde com relação à tradução do texto. Porque o hebraico tem vários trocadilhos ali maravilhosos com a poesia que a gente acaba perdendo. Mas está tudo bem, você consegue fazer uma boa pregação no Antigo Testamento envolvendo o texto em português, tá? A poesia hebraica, por sua própria natureza, era dirigida à mente através do coração. A gente tem que observar que os textos ali, principalmente em Salmos, são quase que orações dirigidas a Deus, né? E na oração, quando a gente está estressado, como qualquer ser humano normal. O camarada estressado na oração, ele não vai falar: Jesus, abraça meus inimigos, dá leite para eles, dá um cobertor. Não, vai: Jesus, dá uma varada nessa gente, eu não estou aguentando mais, dá uma varada nesse pessoal, todo dia me perturbando. E é isso que o salmista vai escrever, então quebra o queixo dele, né? Então assim, isso está certo? Ao longo da teologia do Novo Testamento a gente sabe que não. Só que isso é muito humano, Você sabe que a gente estressado acaba fazendo essas coisas. Então é bom ter isso no texto bíblico. Só que o fato de ter isso não significa que a gente tem que fazer isso, tá? Que isso está correto. Como eu disse anteriormente, a ideia da mente aí, através do coração, é justamente a questão dos sentimentos, né? Os sentimentos aí dos personagens, eles estão muito aflorados ali. Então a gente tem que tomar cuidado. Entender que é possível sim clamar por justiça, obviamente, mas entendendo que a gente tem que amar o inimigo, né? Sermão da Montanha trabalha isso muito bem. E aí você precisa dessa noção mais ampla quando você vai pregar nesses textos, para você não passar do ponto ali, tá bom? Os salmos não são sistemas doutrinários, como eu falei anteriormente. O vocabulário é cheio de metáfora, cuidado para não ler a metáfora de forma literal. A metáfora é uma metáfora, justamente ali uma comparação com alguns elementos da época para que as pessoas entendessem. E às vezes a gente vai precisar ir ali para o contexto da época para entender. Cada salmo tem sua própria totalidade, como uma unidade literária. Então cada salmo ali, focando nos salmos especificamente, eles são salmos. Ele tem o começo de um argumento, o meio e o fim, né? Vai ser uma coisa bem fechadinha. Não vai ser um salmo ali que vai continuar depois. Ele tem início, meio e fim. Então isso é importante também quando a gente for pregar neles. E pregar em salmo é muito bom, só tem que ter esse cuidado que eu falei. Esse cuidado para a gente não passar do ponto, né? E aí tá usando alguns salmos específicos que são um pouco mais incisivos e tentar mandar a mesma coisa, e pedir a mesma coisa para Deus, né? Que Davi está pedindo. Que é até o caso do salmo que eu vou analisar hoje, né? Que é bem interessante, é bem humano, né, o que está acontecendo ali, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está estressado. O próprio Jó, né? O Jó, ele quando termina, lá no capítulo 42, o que ele fala? Falei de coisas que eu não entendia. O próprio Jó fala isso, e tem gente que quer falar que o Jó não reclama de nada, né? O próprio Jó falou que ele falou de coisa que ele não entendia, que se arrepende e tudo mais. Então não adianta, gente, acontece, é super humano aquilo ali. Quantas vezes a gente não enfrenta um problema e reclama, e depois a gente pensa: pô, acho que não deveria ter falado isso não, eu acho que ali eu passei do ponto. E é bom isso, porque a gente se identifica com o personagem. A gente não fala das falhas deles para querer humilhar eles, é para criar pontos de contato, para se identificar com eles. É isso que a gente tem que cuidar.